queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez temos a oportunidade de nos encontrarmos. Diferente de outros encontros, o que nos motiva a estarmos agora juntos é o desejo de estarmos mais próximos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A evangelioterapia é uma ferramenta que nos aproxima dos ensinamentos do Mestre. Todas as nossas atividades, não só na casa espírita, mas na nossa vida, elas deveriam ser sempre precedidas de uma prece, já que com a prece eu me aproximo da minha essência divina. Com a prece eu me aproximo daqueles que me protegem, daqueles que são resultado dos pensamentos que eu construo ao longo do meu dia, ao longo da minha vida. Isso faz com que eu tenha responsabilidade sobre cada pensamento, sobre cada ideia e sobre cada sentimento. Então, que nesse instante eu possa olhar dentro do meu coração e buscar dentro deste coração que hoje eu carrego a gratidão, o amor, a gratidão pela vida, a compreensão pelas dificuldades que me visitam. E nesse instante, rogar ao Pai que mais uma vez Ele possa estar conosco, que mais uma vez Ele permita que os seus prepostos sejam o nosso amparo. E aí, aqui encontramos o que necessitamos. É aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós nos baseamos para as nossas reflexões, que nós nos baseamos para os nossos comentários, que nós nos baseamos para que as nossas intenções estejam sempre alinhadas com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E aí, nós fazemos uma abertura aparentemente aleatória, como se não, permitindo, né, que os nossos amigos, que os nossos companheiros espirituais nos auxiliem, buscando aqui o material que hoje os nossos corações necessitam. Capítulo 22. Não separeis o que Deus uniu. E aí, esse capítulo, ele fala sobre dois temas importantes: a indissolubilidade do casamento e o divórcio. E aí nós vamos encontrar aqui uma colocação, uma mensagem que está em Mateus e que diz assim: os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, aspas, será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Fecha aspas. E ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não são duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus nos uniu. E aí Kardec vai fazer um comentário sobre essa colocação de Mateus. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem,
mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas, e nenhuma onde não hajam sofrido mudanças com o passar do tempo. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério em outro país e em outra época, uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades. Continua Kardec. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas variável. Um dia, o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, meus irmãos queridos, olha a oportunidade que essa prática nos fornece. Nós temos hoje a oportunidade de fazer uma análise que talvez não a fizéssemos em outra circunstância, que é de entendermos que existem leis humanas que sofrem alterações, que sofrem mutações devido à nossa própria evolução. Na época de Moisés, quando a mulher adúltera, a mulher adúltera e não ao homem adúltero, à mulher adúltera cabia uma punição, ela era apedrejada e a lei assegurava o direito das pessoas apedrejarem ela, essa mulher adúltera, né? O adultério concebia essa violência, era a lei que regia aquela sociedade naquele momento histórico. Hoje não mais. Então, o que Kardec nos alerta é para que nós entendamos que as leis humanas, elas vão se modificar à medida que os nossos espíritos evoluem, as leis vão se adaptando àquilo que nós hoje temos a capacidade de viver, a capacidade de experienciar. Não como fazíamos há 1000 anos atrás. Agora, as leis divinas, essas não mudam. Elas são imutáveis. Isso significa que as leis que foram criadas por esse Pai, que é amor e que é bondade infinita, elas não mudam. Nós as compreendemos, às vezes de forma diferente, porque estamos num degrau dessa escada evolutiva, em degraus diferentes. Então, hoje compreendemos de uma forma diferente o adultério, do que compreendíamos há 2000 anos atrás, ou há um pouco mais. Então, a lei divina, ela não muda. A lei divina não sofre alterações. Por isso, quando muitos dizem que o que Kardec escreveu está fora do contexto histórico e social, essas pessoas não sabem o que dizem, porque Kardec escreve sobre leis imutáveis. Então não tem como cair em desuso ou perder a validade leis que são eternas, porque elas vêm de um Pai, elas vêm de um Criador, de que é amor e bondade infinitos e que só visam o nosso desenvolvimento. O que é mutável são as leis humanas. Essas sim mudam de acordo com o desenvolvimento moral de cada um de nós. Então, que nós busquemos conhecer as leis divinas, vivenciá-las, experienciá-las e compreendê-las como sendo o caminho que esse Pai de amor e bondade infinitos disponibiliza para nós. Que seja essa sempre a nossa escolha.
que seja sempre as leis divinas a nossa bússola, que nós tentemos a todo instante nos conectarmos com essas leis. Graças a Deus.